Olá, boa tarde a todos que nos acompanham na tarde desta terça-feira. Eu sou a Cida Benetti, assessora de Cerimonial e Protocolo aqui da Câmara de Vereadores. Está no ar mais um programa do TV Câmara e você nos acompanha pela página do Facebook ou pelo nosso canal do YouTube. Nesta semana nós temos uma programação especial em alusão à Semana da Conscientização sobre o Autismo. Recebemos convidadas e convidados especiais falando deste tema tão importante à nossa comunidade. Recebemos hoje, então, para mais um bate-papo, a coordenadora da APAE, Juliane Zalamena, fonoaudióloga Ana Paula Dosso e a psicóloga Ana Carolina de Lemos. Juliana, Ana Paula, Ana Carolina, muito obrigada pela presença de vocês neste programa. Sejam muito bem-vindas ao TV Câmara. Boa tarde. Boa tarde, Cida. Boa tarde, meninas. Boa tarde a todos os ouvintes. É um grande prazer a gente estar aqui podendo falar dessa causa tão importante. Boa tarde, muito obrigada pelo convite. Boa tarde, também gostaria de agradecer o convite. Muito bem. Então, meninas, para iniciarmos o nosso bate-papo de hoje, Ju, eu gostaria que você atualizasse a nossa audiência sobre o que se trata o programa Te Acolhe, né? Que é o nosso tema central de hoje e a quem se destina, Ju. Muito bem. Então, o programa Te Acolhe é um programa de atendimento à pessoa que tem um transtorno do espectro do autismo, criado no estado do Rio Grande do Sul no ano de 2021. Então, nós temos uma política pública que foi criada, né, então, para esse programa que está distribuído em todo o nosso território gaúcho. Ele é voltado para a pessoa que tem um transtorno do espectro do autismo e um dos objetivos maiores desse programa é poder identificar o nosso território com os dados, né, do autismo, como que estão compostas essas redes de atendimento, sejam elas na educação, saúde ou assistência social, bem como quem são os profissionais, as equipes que atendem esses usuários, e como que nós podemos, então, contribuir, né, enquanto programa para a gente fortalecer essa rede. E esse é um dos grandes desafios desse programa, né, que ele tem, então, vamos dizer, uma composição de equipes, sejam em centros, né, e depois as meninas podem falar também na composição de macro-regionais e regionais. Então, a gente faz o matriciamento do território, que seria nada mais, nada menos do que a identificação desses usuários com autismo, como que eles estão, se estão, e aqueles que ainda não chegaram para o atendimento, a gente precisa fazer toda uma busca, né, com estratégias, então, utilizadas, embasadas numa nota técnica para a gente buscar esses casos, para então fornecer o atendimento de que eles têm direito. Então, é um programa que visibiliza, né, a gente poder identificar casos ainda não identificados no nosso território, tendo em vista, Cida, uma questão bem importante, porque o autismo ele entra dentro da classificação das deficiências intelectuais, né, pelos dados, então, que temos até o momento. Então, sendo que nem todo autista ele tem a deficiência intelectual na composição do diagnóstico. Então, a gente precisa, esses dados, eles até então não existem, né? A gente utiliza muitos dados americanos, né, dentro do Brasil, e nós não temos esses dados, então, no nosso território brasileiro. E esse programa é importante deixar claro que é um programa a nível de Rio Grande do Sul, ele não está implantado ainda em outros estados do nosso país. Então, é um projeto pioneiro, né? Muito bem. Então, para as nossas convidadas Anas, eu gostaria de perguntar como é composta a equipe do Te Acolhe hoje aqui na nossa região. Como a Juliane falou, né, temos duas composições, temos o Centro Macro Regional, que então é composto por uma coordenadora, que é a Juliane, eu enquanto psicóloga, a Ana Paula enquanto fonoaudióloga, e também temos um neuropediatra, né, então a gente, enquanto Centro Macro Regional, ficamos responsáveis, né, por 4 regionais, que também, né, tem a composição de equipe, né, enquanto assistente social, fonoaudiólogo, terapeuta ocupacional, acho que tem que... Isso, neuropediatra, psiquiatra, pediatra, então depende muito da região, né, e a composição da equipe ela vai ser de acordo com as necessidades ali do serviço que está instalado no centro regional. Quais as diferenças entre os centros macro-regionais de referências e os regionais? Então, o centro macro-regional e o centro regional, dentro da proposta do programa, eles têm uma atuação conjunta.
Porém, dependendo da hierarquia ali, né, entre o centro macro-regional e o regional, existem algumas particularidades e algumas diferenças nessa atuação. Então, por exemplo, o centro macro-regional, né, ele tem esse objetivo de fazer o mapeamento e o diagnóstico da região de competência. Então, por exemplo, nós aqui, que somos centro macro-regional de Gramado, né, nós damos conta de toda a Serra Gaúcha. Então, nós temos esse objetivo de fazer esse mapeamento e esse diagnóstico em tudo que se diz respeito ao autismo na Serra Gaúcha. Né? E aí sim nós damos suporte aos nossos centros regionais, então nós temos 4 centros regionais aqui na região da Serra, e nós oferecemos esse suporte técnico. Né? Já os centros regionais, eles vão fazer uma atuação mais próxima com os municípios da rede. Então, por exemplo, eles vão fazer a articulação desses serviços, né? Eles vão fazer o diagnóstico, o mapeamento dos casos que existem naqueles municípios, né? E vão ajudar nessa organização. Então, eles fazem, sim, o atendimento, né? Nós, macro-regional, não fazemos atendimento, mas o centro regional faz o atendimento dos casos graves e refratários quando esgotadas as possibilidades na rede. Então, é bom deixar claro, né, gurias, que o objetivo do programa, ele não é fazer atendimento, e sim a gente conseguir organizar a rede e o município para que ele dê conta das suas demandas. Então, o município ter esse diagnóstico das demandas de autismo e saber quais são as ofertas que ele tem disponíveis ali no momento para abranger essa demanda e atender os casos. Certo. Eu gostaria, então, que vocês destacassem também a importância deste trabalho em rede como profissionais para os usuários e para a nossa comunidade em geral. Esse trabalho, Cida, ele é de extrema importância, como as colegas já trouxeram, assim, no sentido de a gente poder aproximar essas redes que são valiosas e são fundamentais, né, para todo o tratamento para a pessoa que tem o diagnóstico de autismo, bem como para a sua família, e nós podermos articular estratégias ou melhores estratégias de atendimento e de acompanhamento, então, desses casos. Por quê? Porque esse usuário, nós sempre falamos que ele é único, né? Então, o nosso usuário, por exemplo, pegando o Gramado, ele é um usuário residente aqui. Se está em idade escolar, ele está frequentando a escola, ele está frequentando algum serviço de saúde, bem como dentro da necessidade da família também algum suporte na área da assistência social. Então, portanto, a gente precisa fazer essa articulação, esse trabalho em conjunto, né? Quando a gente fala de uma atenção integrada, é nesse sentido, né? Ele é um programa de atenção integrada à pessoa que possui o autismo. Então, é articulando esta rede, quando a gente fala saúde, assistência e educação, é a rede principal. Só, porém, a gente sabe que nós temos toda a rede de apoio, né? Seja ela a área judiciária, seja ela a área dos direitos da pessoa que tem o autismo, as associações dos familiares, né, de autismo. Então, a gente tem toda uma rede de apoio, né, nesse sentido onde a pessoa está envolvida. Então, né, o maior objetivo é a gente poder estar próximos, todos, tratando, né, desses usuários, dessas situações e poder contribuir, né, para o desenvolvimento dele, para a autonomia, né, para que ele tenha uma vida o mais próximo, considerado de uma vida, né, adequada, né, aqui na sociedade. Um assunto importante que destacamos sobre o Te-Acolhe é em relação às carteirinhas, né? Então, eu gostaria que vocês falassem um pouco sobre esse recurso. Quem pode ter acesso aos pontos de distribuição em Gramado? Então, a carteirinha do autismo, ela tem um nome que a gente chama de CIPTEA, né? Então, é a carteira de identificação da pessoa que tem o autismo. Ela entra praticamente junto com o programa Te-Acolhe, né? Ela vem junto nesse movimento e ela também está distribuída não só no Rio Grande do Sul, mas também em todo o território brasileiro e bem como fora do país também. Então, a pessoa que tem o diagnóstico, ela pode fazer a carteirinha, seja pelo site da FADERGS, que é a Fundação de Acessibilidade e de Inclusão, só entrar no site da FADERGS, ou então procurar as APAES, né, das suas cidades, que também as equipes estão preparadas para poder fazer. Essa carteirinha, ela dá direito, então, ao atendimento prioritário, seja nos serviços públicos ou privados, para esse usuário, então, que dela possui. Então, nada mais é do que a gente poder contribuir com essa questão toda da inclusão, né, levando informação para todo o nosso território e trabalhando na prática justamente com a questão da inclusão dessas pessoas que têm o autismo,
né, principalmente falando-se então de cipiteia. E então ela tem características únicas, né, ela é gratuita, ela tem validade de 5 anos, a nossa carteirinha, a cipiteia do Rio Grande do Sul, ela tem um diferencial que é o QR Code, né, que são informações várias que contém ali daquele usuário que possui ela. Então, para toda e qualquer situação, né? Então, e nós temos pontos de distribuição, que é bem importante a gente trazer ao público. Aqui em Gramado, nós temos a APAI, que é um ponto de distribuição, e logo, então, nós estamos né, contando também com a Câmara de Vereadores aqui do município como um segundo ponto de distribuição, então, das cipiteias. Então, para nós é uma grande alegria. Nos municípios todos da região da Serra, nós temos também, além das APAIs, outros pontos de distribuição que tem no próprio site. Então, se as pessoas têm interesse, elas podem entrar no site da FADERGS e buscar essas informações. Na sessão desta segunda-feira, ocorreu o lançamento da cartilha Autismo na Prática, né, Ju? Durante o espaço da Tribuna do Povo. Então, eu gostaria que você resumisse para nós um pouco de como surgiu a ideia de criar este material, o objetivo desta cartilha e como as pessoas podem ter acesso a ela. Perfeito. A cartilha, então, do Autismo na Prática, nós tivemos a oportunidade de lançar de forma oficial agora na segunda-feira e ficamos muito felizes de poder contar novamente com o espaço aqui da Câmara, que é um espaço público de todos. Pensamos na confecção desse material tendo em vista levar informação para toda a comunidade. Ela tem uma linguagem acessível, ela tem uma linguagem muito prática e fala justamente sobre isso, o que é o autismo no dia a dia, como identificar o autismo, quem são os profissionais que podem fazer esse trabalho, aonde que o autista ele pode receber todo o atendimento de que ele precisa, como se dirigir a uma pessoa que tem o diagnóstico. Então, ela é muito prática de uso cotidiano, então, para todas as pessoas. Ela tem uma linguagem bastante acessível. E foi pensando nisso, Cida, que a gente confeccionou, nós da equipe do Teacoli, que então construímos juntamente com a equipe toda da APAI também no sentido de contribuição técnica, né, pensando no que ficaria o mais adequado para a gente colocar e compor esse material. Fizemos em conjunto também com a Secretaria de Saúde do Estado, a Rede Gaúcha Pro Autismo e inclusive a FADERGS para uma revisão ao final dela, para que a gente estivesse respaldado também pelos órgãos competentes. Certo. O nosso programa ele está chegando ao fim. Eu agradeço a você, telespectador, que esteve conosco na tarde de hoje. Mas antes de encerrar, eu gostaria de deixar esse espaço à disposição para as últimas considerações finais de vocês com relação a esta temática do autismo, a nossa comunidade, que ainda precisa ser debatido e esclarecido com tantas informações. Né, gurias? Muito obrigada. Imagina, Cida, nós que agradecemos mais uma vez esse belíssimo espaço e contamos sempre com esse apoio da Câmara de Vereadores aqui do nosso município e nós queremos sempre estar contribuindo, esse é o nosso grande objetivo, levando informação à comunidade, mostrando qual é o nosso trabalho, quanto precisamos estar juntos, né, tanto da comunidade quanto dos serviços como um todo, que é dessa forma que a gente vai poder melhorar ainda mais o acesso, e não só o acesso, mas bem como, né, talvez a vida de muitos que estão com a gente e ainda virão do nosso serviço, então, fazer o uso. Então, muito obrigada, um bom restinho de tarde a todos. A transmissão do TV Câmara, ela acontece pela página do Facebook e pelo canal do YouTube. Está sempre ao ar de terças a quintas-feiras, às 17 horas. Muito obrigado pela presença de vocês. No programa de amanhã receberemos mais um convidado especial. Um bom início de noite a todos e até lá.